paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do dia se encontra no livro de Lucas 22, a partir do 31. O título é Pedro é avisado. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-lo, como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenha negado 3 vezes que me conhece. Essa palavra aqui, Jesus estava lá, né, conversando com os discípulos, e Pedro, porque ele andava com Jesus e ele era muito querido também, ele já se achava que ele estava preparado para fazer a obra do Senhor e que ele não ia negar. Que o que acontecesse, ele ia estar do lado de Jesus. Mas nós sabemos na história que não foi assim, que quando Jesus ele foi preso para ser crucificado, ali todo mundo saíram de perto de Jesus, e Pedro ele saiu pelas ruas, e as pessoas que sabiam que ele andava com Jesus, falava que ele andava com o Messias, que ele era um seguidor. Mas ele falava que não. Jesus foi falando que antes que o galo cantasse 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele já teria negado 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor e achamos que já estamos preparados para sair, para evangelizar, para sair pregando o evangelho, para ser missionário. E muitas das vezes nós queremos fazer missões, não dentro da nossa casa, né? Nós queremos fazer missões em outros países. Um dos países aí que é mais falado, que todo mundo fala, eu quero ir para a África. Como eu também, eu já falei para Jesus que eu quero ir para a África e eu sei que Deus vai me levar. Mas no tempo do Senhor. Já esse mês de março fez 20 anos que eu aceitei Jesus. Eu vou falar assim para você que as coisas não é tão fácil do jeito que a gente imagina, apesar que eu nunca imaginei, porque na minha vida nunca teve nada fácil. Nunca. Eu nunca imaginei que eu ia aceitar Jesus e que ia ser mar de rosas, que eu ia mudar totalmente a minha vida, tipo assim, vamos supor, financeiramente, casamento, essas coisas. Eu nunca imaginei essas coisas, mas eu sabia sim que eu aceitando a Jesus, Deus ia suprir cada necessidade do meu coração. Pode acontecer o que acontecer, no momento ali eu choro, eu fico triste, mas minutos depois, hora depois, eu já estou bem. Eu não estou com aquela aflição, aquela tristeza imensa dentro do meu coração, porque Deus ele vai nos limpando. Porque tem momento da vida que nós temos uma dor tão grande dentro de nós que parece que tudo acabou. Mas nada acabou. Quando nós entregamos para Deus e pedimos para Ele fazer a vontade dEle, Ele faz, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda a história. Ele tem todo o poder para abençoar a sua vida espiritual, sentimental, financeira, familiar. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E nós sabemos que
Aqui, quando Jesus falou para Pedro que o inimigo Satanás tinha pedido para o peneirar, era para tocar na vida de Pedro. Como muitas das vezes acontece nas nossas vidas, a sua vida está perfeita, seu casamento, seus filhos, seu lar, seu trabalho, é, a vida assim, financeiramente, você está conseguindo pagar suas contas, você está tendo o que comer, do bom e do melhor, vestir, e de uma hora para outra a nossa vida ela é virada de cabeça para baixo. Pode acontecer de acontecer algo no casamento, com os filhos, financeiramente, espiritualmente. E aí o que acontece é que a nossa vida, o nosso abala as nossas emoções. E uma das coisas piores que acontece na vida de um ser humano é o seu emocional. O seu emocional abalado é uma coisa muito triste, porque o nosso emocional não é, gente, não é o coração, não. Muita gente acha que o sentimento vem do coração. Não, o nosso sentimento ele vem do nosso cérebro. Se o nosso sentimento viesse do nosso coração, quando uma pessoa fazia o transplante de coração, ele pararia de amar a família, a esposa, os filhos. Não, ele continua amando do mesmo jeito, porque as lembranças dele estão tudo no cérebro. O nosso cérebro ele manda o nosso sentimento para o coração. Por que, que a única coisa que acontece quando a pessoa está em estado terminal, a única coisa que para é o cérebro. O cérebro parou, não tem mais nada para fazer, porque não existe um transplante de cérebro. E se existir, as suas lembranças, as suas emoções, os seus sentimentos vai ser apagado. Então, porque muitas das vezes, quando acontecem as lutas, o nosso sentimento é abalado, a nossa estrutura é abalada quando acontece alguma coisa que é muito forte, o nosso sentimento fica abalado, fica mais complicado para nós se aproximar do Senhor e o buscar. E ali naquele momento, Pedro, ele estava abalado, ele estava com medo. Só que ali, como foi passado os dias que Jesus voltou, como ele falou que voltava no terceiro dia, e nós sabemos que quem mais ficou ali foi as mulheres. Mas porque também mais os perseguidos eram os homens, porque quem estava ali mais nas províncias, levando a palavra junto com Jesus, seguindo os seguidores, eram homens. Mas as mulheres ficaram indo ali, ter notícia e tudo. Nós sabemos que com o passar do tempo, Pedro, ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus. E em um dia de pregação, ele ganhou 300 almas para o reino de Deus. E houve o Pentecostes. E nós, com essa palavra que eu estou trazendo hoje, que nós viemos pedir para o Senhor, a Ele nos dar força, sabedoria. Ele vinha nos dar estrutura emocional para nós aguentar o processo. Para nós aguentar fazer a vontade dEle. Não, muitas das vezes, gente, não é fácil servir ao Senhor, porque nós temos que fugir do pecado e fugir de coisas que não agradam ao Senhor o tempo todo. Nós temos sempre que ficar na nossa retaguarda, no nosso cantinho, pensando e meditando nas coisas do Senhor. E Deus, Ele nos dá vitória. Eu falo assim para vocês, que nesses 20 anos que aconteceu, Deus está na presença do Senhor, eu fiquei mais ou menos um ano. Eu não sei se foi isso tudo. Sem ir na igreja, sem congregar. Mas uma coisa eu sei, eu nunca neguei a Jesus. Eu nunca deixei de orar. Eu nunca deixei de falar com Ele. Eu não voltei pelas práticas do passado que a minha família toda, quase toda é católica. Eu não voltei a fazer aquelas rezas, aquelas coisas. Eu não fui beber.
Eu não ouvia música mundana, mas eu fiquei um momento sem ir para a igreja. Aí teve um certo dia que um pastor veio aqui em casa me ver, que é da igreja onde eu estava indo por um tempo, e ele pegou e chegou para mim e falou assim: Ô Nilda, por que você não volta para a igreja? Congregar. Porque Deus não mostra nada que você esteja fazendo de errado, que esteja desagradando a Ele. Você apenas parou de congregar. Então, que essa palavra de hoje seja uma palavra de ânimo. E que você não deixe de buscar o Senhor. Se você está afastado, busque ao Senhor. Porque Ele pode suprir cada necessidade da sua vida. Pode arrancar essa tristeza, repreender a depressão. E repreender todo o mal. Deus é o Deus que restaura casamento. É o Deus do impossível. Aquilo tudo que já estava morto, Deus ele pode ressuscitar. Sabe aquele filho rebelde que responde, que o afronta? Deus também pode transformar. Entendeu? Ele pode transformar. Mas tudo isso é no tempo do Senhor. Que Deus venha te dar muita força. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa meditar nessa palavra. Porque servir a Deus não é só ir para a igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço, se arrumar e ir para a igreja, não. Servir ao Senhor é muito mais além do que isso. Servir ao Senhor é em todo lugar que você pisar, você não negar Ele. Você ser diferente. Não é porque você está lá no seu trabalho, ou na rodinha de amizade, começa aquelas piadinhas, aquelas coisinhas sem graça, que não tem nada a ver, e você está ali rindo, você está se agradando, não. Tem que sair fora. Mas você pode ser educado. Vai saindo de fininho. Você não precisa falar que você não gosta. Você tem que ser a diferença. Por quê? Se você não for a diferença, depois quando o inimigo estiver acusando, não adianta culpar Jesus não, viu? Não adianta mesmo. Porque Jesus ele não manda nós fazer nada de errado. Ele falou assim que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar um Consolador. Que é o Divino Espírito Santo. Esse Consolador, ele nos orienta, ele nos alerta, ele fala: Nilda, não faz isso. Nilda, não põe essa roupa. Nilda, esse caminho não é para você ir. Você tem que ir para esse caminho aqui. Mas cabe a mim querer ouvir, né? Muitas das vezes nós não queremos, nós queremos fazer a nossa vontade. Mas nós não podemos fazer a nossa vontade, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Que Deus abençoe cada um. Que Deus o proteja. A palavra mais assim que Deus está pondo no meu coração, o proteja, vigie. E eu vou orar um Pai Nosso, que é uma oração mais completa, que foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Eu te peço que, por favor, se inscreva no meu canal, dê um joinha, compartilhe, me ajude esse canal a crescer. E a obra do Senhor vai ser feita em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia ainda hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe cada um. Que Deus o livre e o proteja de todo mal. Que Deus seja seu Deus de livramento. E te dê o discernimento de espírito, em nome de Jesus. Amém.